Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, preparado para responder. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor. Aqui diz assim, no espírito de profecia: tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra para este tempo. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até serem assim provadas, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que acham que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando forem separados daqueles que têm a mesma fé e forçados a estar sozinhos, e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver como são confusas suas ideias do que têm aceitado como verdade. Isso muitas vezes se dá porque não estudam por si próprio a palavra de Deus, porque não oram fervorosamente, não buscam a ajuda de Deus, pedindo para que Deus os fortaleça na fé e espiritualmente, fortaleça o seu caráter, para os preparar para cada prova do dia. E preparando-se nas coisas pequenas, para quando vier as coisas grandes, Deus possa estar os habilitando para enfrentar essas coisas. Mas o que acontece é que muitas vezes, como eu disse já anteriormente, terceirizamos o nosso conhecimento, terceirizamos a nossa espiritualidade e, consequentemente, a nossa salvação, porque confiamos mais no que os outros dizem. E aí ouvimos um e outro, e somos levados como um barco à deriva no mar, levado pelo vento, de um lado para o outro. E é uma confusão de informação. Um diz uma coisa, você aceita. Outro diz uma coisa, você aceita. E você não sabe nem o que crer. Às vezes tem, no geral, a informação. Mas se for perguntado com mais profundidade, que muitas vezes a gente acha que não precisa, né? Aí então é identificado que você, de fato, não sabe nem o que crer. Diz mais aqui: Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, heresias se introduzirão entre eles, as quais irão peneirá-los, separando a palha do trigo. As heresias são necessárias, por incrível que pareça, e infelizmente, porque muitos preferem ficar com a mentira, com aquilo que é agradável, com aquilo que os leva a se acomodar no erro. E quando vêm as heresias, muitos são, aqui como diz simbolicamente, peneirados, sacudidos. E só aqueles que estiverem firmes na verdade, profundamente, é que irão permanecer de pé, irão permanecer firmes. Aqui diz mais assim, ó: o Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. Os crentes não devem ficar em suposições e ideias mal definidas do que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo de prova chegar e eles forem levados perante os concílios para responder por sua fé, sejam capazes de dar uma razão para a esperança que neles há, com mansidão e temor. Qual relâmpago, Deus lhes trará à memória, justo quando for necessário, o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina. Então só será possível, quando vier o tempo de prova, em que aqueles que irão nos perseguir, nos perguntar sobre a razão da nossa fé, só será possível sabermos explicar se estivermos hoje nos fundamentando na palavra de Deus profundamente. Porque só assim o Espírito Santo poderá nos trazer à memória aquilo que a gente estudou. Porque se ficarmos com aquilo que somente ouvimos, consequentemente não teremos firmeza em ficar ao lado da verdade, em permanecer ao lado da verdade. Então que hoje
busquemos diligentemente o auxílio divino para conhecer o que de fato Deus requer sobre cada ponto da vida. Que Deus te abençoe e te ilumine e até a próxima meditação.